Turma, nessa aula a gente vai estar iniciando o capítulo 9, que a gente vai falar sobre números índices. Esses números índices eles são muito importantes para a gente verificar aí a variação de preço, quantidade e de valor de determinados serviços ou determinados produtos numa economia, assim como aprender a deflacionar uma série de dados. É um assunto muito utilizado, principalmente em termos de cobrança para vocês, é muito cobrado na prova da ANPEC, tá? E é um dos primórdios para a gente estar calculando aí índices de preços. A nossa introdução aqui, então, né? Vamos lá. Os números índices são medidas estatísticas muito utilizadas para a comparação de um grupo de produtos relacionados entre si, podendo ser no tempo ou no espaço. Ou seja, eu posso estar querendo saber aí um índice de preço que esteja tendo uma variação no tempo, ou seja, um determinado bem que foi produzido e comercializado em 2018 em relação a 2020. Posso verificar essa variação do preço. Ou posso verificar a variação no preço que tem de um certo produto que está lá no Pará, ou um que está no Amazonas, um que está em São Paulo, um que está no Maranhão, e verificar essa variação no preço no espaço. Portanto, podemos dizer que o índice é um quociente que expressa a variação relativa entre os valores de qualquer medida ao longo do tempo. Espera-se que esse montante gasto, no caso na compra de uma determinada cesta de produtos, ou lembrando que a gente pode também estar falando de serviços, em um período possa variar comparado a um outro período. A gente sabe que existe aí o efeito da inflação, devido à mudança do número de unidades adquiridas ou, no caso de preços unitários. Então, o índice de preços mais utilizados na economia vão ser o item I, no caso, o item 1, o índice de preços, que ele vai estar verificando a variação dos preços ou de um conjunto de ou de um conjunto de bens, pode também ser serviços na economia. 2, índice de quantidade, que ele vai estar verificando aí as variações na quantidade de ou um conjunto de bens ou serviços de uma economia. E, por fim, no 3, o índice de valor, que vai estar indicando aí as variações nos gastos em momentos diferentes no tempo. Então, toda vez a gente vai estar se preocupando com esses três tópicos, né? Preço, quantidade e valor. No intuito de estar avaliando aí, né, essas diferentes formas para obter esse tipo de índice para o pesquisador, a gente tem dois tipos. Um número índice simples, que a gente analisa aí a variação de apenas um único produto. Por exemplo, a inflação do preço de arroz em um determinado período. Então, aqui eu estou analisando apenas um único produto, que seria o arroz. Também a gente pode ter interesse em índices compostos, quando o interesse é analisar mais que um produto ou serviço num determinado espaço de tempo. Nesse caso aí, um exemplo bem padrão é quando a gente analisa a variação de preços de uma cesta básica em um determinado ano. Então, nesse caso, como eu montei uma cesta básica, eu posso estar aí fazendo uma variação de vários produtos conjuntamente, tá? Vamos determinar um pouquinho melhor, então, o que seriam números índices simples. Os índices simples, ou chamado apenas de relativos, comparam duas épocas, sendo a época atual e uma outra chamada de época base. Os índices de preço, então, vão ser obtidos por essas equações 1, 2 e 3. Respectivamente, né, o índice de preço, o de quantidade e o de valor. Quando eu determinar eles por nesse subscrito 0,t, esse zero aqui, ele simplesmente está indicando, como mostra aqui, a nossa época básica. Ou vocês vão ver também em outros textos, outros livros, chamado como base, ou a época de referência. Eu vou estar utilizando muito mais como um termo de época base. Tá? Então, a gente tem aqui o preço, o P0 é o preço nessa época base, tá? E a gente tem o subscrito T indicando uma época atual, ou a época dada, ou a época a ser comparada. E a gente coloca o subscrito PT. Assim como a gente pode estar calculando o índice de quantidade e o de valor. Novamente, utilizando a mesma notação desse subscrito 0 como sendo a época base e o T como sendo a corrente. Então, a época base é aquela no qual a gente está pegando como referência, tá? Por exemplo, eu quero verificar o índice de preço de 2018, então eu vou colocar aqui o P18,
e eu quero verificar em relação ao preço de hoje, de 2021. Então, eu verifico o preço que a gente está tendo nesse bem ou nesse serviço no ano de 2021, dividido pelo preço que ele tinha no ano de 2018. Tá? Por isso que a gente tem o ano de 2021 sendo o ano que a gente está utilizando para comparar, e o 2018, aquele ano que a gente está como base. Tá bom? Assim como a gente poderia estar fazendo a mesma coisa aqui no índice de quantidade e o índice de valor. Então, o P0, ele é o preço do produto ou serviço no tempo zero, ou seja, na época base. O PT, ele é o preço desse produto ou serviço no tempo T, nesse caso aí, na época atual. Assim como o Q0 vai ser a quantidade no tempo base, o QT vai ser a quantidade no tempo T, que vai ser aquele na época atual. E o V0 é o valor do serviço na época base e o VT do tempo atual. Como a gente pode estar mostrando esse valor? Bem, o valor VT ele vai ser dado pelo preço vezes a quantidade da época atual e o V0 vai ser dado pelo preço vezes a quantidade da época base. Então, se a gente puder verificar aí, o valor ele pode ser calculado como produto dos dois índices, o de preço e o de quantidade. Claro que a gente está analisando aqui o mesmo tempo base e o mesmo tempo atual, tanto no índice de preço quanto de quantidade. Vai ser muito comum a gente estar multiplicando os índices que a gente obter por 100, tá bom? Para representar valores percentuais. É obrigatório? Não é, mas é muito comum, é de praxe a gente estar fazendo isso. Vamos verificar um exemplo, o exemplo 3 aqui. Dado o registro de preço, quantidade e valor pago ao quilo de arroz nos meses de outubro, novembro e dezembro, obtenha os índices simples de preço, quantidade e valor, considerando o mês de outubro como a época base. Então vamos verificar que a gente tem aí um índice que é simples, porque a gente tem apenas um único produto para estar calculando a variação do preço, quantidade de valor, e ele fornece aí o tempo, que é outubro, novembro e dezembro. Outra informação importante é que ele diz para a gente considerar aí o mês de outubro como época base. Então a gente já sabe que quando a gente for verificar tanto o preço, a quantidade e o valor, na época base vai ser o mês de outubro, que é aquele valor que tem um subscrito zero. Tá? Então esses índices podem ser calculados. Aqui eu vou estar colocando o P. Aqui não seria o zero, tá? Eu botei o zero, mas. Oh, desculpa. No lugar do zero, eu coloquei o O, que seria de outubro. E o atual, que seria o T, eu coloquei o N, que seria novembro. Como a gente está verificando a época base outubro, a gente vai verificar a variação do preço quando a gente está na época atual, que seria novembro. Então basta pegar o preço da época atual, de novembro, e dividir pelo preço em outubro. A gente tem aqui o preço em novembro e o preço em outubro. 2 dividido por 2 igual a 1. Agora a gente vai verificar a quantidade. A quantidade é com a época base outubro em relação a novembro. Então a gente põe a quantidade de novembro dividido pela quantidade de outubro. Vamos verificar aqui, ó. A quantidade de novembro é 8 e a de outubro é 5. Então vai ficar 8 dividido por 5, que é 1,6. Ou seja, essa quantidade variou em 60%, tá? Ela teve um aumento. E o valor, né? Aqui embaixo, ó. O valor a gente já viu que a gente pode estar reescrevendo com a multiplicação do índice de preço vezes o índice de quantidade. O índice de preço deu igual a 1, que não teve variação, e o índice de quantidade deu 1,6. 1,1,6 vai dar 1,6. A gente poderia também estar verificando isso, tá bom? Basta pegar o valor 16 e dividir por 10. A gente estaria calculando o índice de valor dessa forma. 16 por 10 dá 1,6, que dá a mesma conta. Então, como o índice, no caso de preço de outubro em relação a novembro deu igual a 1, temos que não houve mudança no preço de um mês para o outro, né? Não teve variação. No entanto, o índice de quantidade, opa, bem aqui não é P, tá, gente? Bem aqui é um Q. Quantidade, ele foi de 1,6, representando um aumento de 60% na quantidade adquirida em comparação com o mês anterior. E a gente tem a mesma interpretação quando a gente fala do índice de valor, ou seja, o valor em si aumentou em 60%. Agora a gente vai estar realizando isso para o mês de dezembro, ainda assim considerando outubro como a época base.
Então, a gente simplesmente vai estar substituindo aqui no numerador, ao invés dos preços, quantidades e valor em relação a novembro, a gente substitui em relação a dezembro. E aqui vai ficar 3, que é o preço de dezembro, também aqui o preço em relação a dezembro, e continua dividindo por 2, que é o preço de outubro. Então, isso vai dar 1,5. Nesse caso, de outubro para dezembro, houve uma variação de 50% no preço. Agora, a quantidade, vamos pegar em relação a dezembro e outubro, que vai ficar 8 dividido por 5. Só pegar aqui na tabela. Dezembro foi 8 e a gente continua dividindo por 5. Quando a gente fizer esse cálculo 8 por 5, vai dar 1,6. Então, a variação na quantidade de outubro para dezembro foi de 60%. E o valor? Bem, o valor basta a gente fazer aí o produto, né, do índice de preço vezes o índice de quantidade. Ao fazer esse produto, a gente chega em 2,4. Esse 2,4, para você saber qual foi a variação, você tem que subtrair uma unidade. Ao subtrair uma unidade, a gente tem aí uma variação de 140%. Então, a gente teve uma variação do valor em relação ao que foi gasto em outubro, um aumento de 140%. E a gente pode resumir aí todos esses índices calculados numa única tabela. Então, a gente vai estar colocando aqui a informação do mês base, que foi outubro, e quando a gente fizer os índices em relação a outubro, sempre a gente vai ter aqui igual a 100, porque como ele é a época base, a gente tem todos os valores em relação a ele. Então, a gente não tem variação no próprio mês de outubro. A gente verificou que o índice de preço ele foi igual a 1, multiplicando por 100, vai ficar 100 vezes 1, que dá 100. E o índice de quantidade, que deu 1,6, aqui é 160, né, que eu multipliquei por 100, 160. E esses últimos índices que a gente calculou em relação ao mês de dezembro, ó, é 1,5, que vai ser 150, 1,6, 160, e aqui 240, tá? Não esqueça de estar na hora de fazer a interpretação, tirando uma unidade para realizar a interpretação da variação. Vou verificar aqui um exercício que eu vou estar deixando aí para vocês estarem exercitando aí esse tipo de cálculo. Ó. Realize os mesmos cálculos que foram feitos nesse exemplo anterior, só que agora vocês vão estar mudando aí a época base e utilizem, ao invés de outubro, coloquem em relação a dezembro. Façam as continhas e depois vocês podem aí fazer algum tipo de comentário no vídeo ou tentar entrar em contato comigo para verificar o gabarito e fazer certas discussões. Vamos verificar algumas propriedades, o nosso tópico 9.3. Propriedades de um índice. Os números índices, eles vão estar aí gozando de certas propriedades desejáveis para a gente encontrar aí essas nossas fórmulas alternativas para alguns índices. Vamos adotar o índice de forma genérica sendo um I. Só quem é esse I aqui? Ele pode ser um índice de preço, de quantidade, de valor, tá bom? Só que eu vou colocar um I maiúsculo, porque pode ser qualquer um deles. O 0, que é a época base, e o T é a época atual, para representar um índice de qualquer resultado desses exemplos anteriores. Vamos descrever, então, essas propriedades. Primeiro, a gente tem aí a primeira propriedade, que é a identidade. Quando a época base ela for a mesma da atual, o índice sempre será igual a 1. Por isso, quando a gente calculou no exemplo anterior, outubro em relação ao próprio outubro, a gente encontrou o valor de 100, tá? Porque ele, em relação a ele mesmo, não tem variação. Por isso que ele está gozando dessa propriedade da identidade. Então, está aqui, né? A identidade dela vai ser igual a 1. Exemplo 4. Se a gente for considerar a época base e a atual sendo o próprio mês de outubro, então vai ficar um preço de outubro dividido pelo preço de outubro dá igual a 1. Tá? Foi o que a gente mostrou agora há pouco. 2. Reversão ou inversão no tempo. Caso a gente inverta os períodos, tanto base com o atual, a gente possa estar fazendo esse tipo de inversão, o índice obtido ele vai ser apenas um inverso do outro. Então, se a gente tiver um índice, um período base 0 em um período t atual, se a gente inverter e colocar o período t como sendo a base e o 0 como sendo o atual, basta fazer aqui a continha sendo um inverso do outro. Ou seja, quando a gente multiplica um índice desse pelo outro, o resultado dele tem que ser igual a 1. Vejamos o que acontece quando a gente relaciona aí os meses de outubro e dezembro daquele nossa última tabela do exemplo. A gente calculou o índice. Se eu não me engano, esse aqui foi de preço, né? Outubro e dezembro deu 1,5. Isso, ó. O de 1,5 foi
o índice de preço. Então, esse cara aqui é o índice de preço de outubro, a época base, dezembro, a época atual. E se eu quisesse saber qual seria o índice do... Ah, aqui... Eu quero encontrar, desculpa, gente, eu quero encontrar quem é o outubro como época base e o dezembro como época atual. A gente já fez essa conta de 1,5. Acredito que vocês devem ter pausado o vídeo e feito o exercício que eu pedi agora há pouco. Vocês vão encontrar quando colocarem aí o dezembro como época base e outubro como época atual, no exemplo que eu pedi para vocês fazerem agora há pouco, vocês vão encontrar esse valor aqui, ó, 0,06667, ou 0,67 aproximadamente. Seria aí uma redução, né? O 0,67 ou 67%. Ele mostraria uma redução. Em relação ao mês de outubro, o preço de dezembro é 67% apenas. Tá? E a gente pode fazer isso, essa conta. Tem um mês atual, outro base, a gente pode estar invertendo. Então, se a gente já tivesse o cálculo desse índice aqui, não precisaria a gente estar calculando lá o índice de preço de outubro para dezembro. Bastaria estar fazendo esse inverso, que seria 1 dividido por 0,67, e a gente estaria encontrando esse valor de 1,5, que eu fiz no exemplo, e esse outro vocês vão estar fazendo no exercício. Propriedade circular, terceira. O intervalo da análise pode ser decomposto em subintervalos. Isso aqui eu vou estar utilizando quando a gente for lá. Desculpa. Quando a gente for deflacionar uma série, quase não sai. Quando a gente for deflacionar uma série, a gente vai estar utilizando aí essa propriedade circular para poder aí a gente conseguir fazer os cálculos de forma mais rápida. O índice pode ser obtido pelo produto do índice pelo seu subintervalo. Por exemplo, se a gente quisesse verificar a época atual em relação a uma época base em relação a uma época atual, por exemplo, a gente poderia simplesmente subdividir esses intervalos. Eu poderia ter aqui um índice que fosse estar calculando, por exemplo, uma época atual que fosse o ano de 2021 em relação ao ano a época base, vou colocar aqui, o ano de 2018, em relação à época atual, que seria 2021. Então, isso seria mais ou menos não, isso seria o seguinte, pega a época base, tá? E multiplica ela pela a nossa época de 2019. Depois, você pode estar pegando aí o índice de 2019 multiplicando, aqui em relação a 2019, depois o 19 em relação a 2020 e multiplica o índice em relação a 2020 e 2021. Basta pegar um produto desses subíndices, que são os subintervalos, ou seja, se a gente quer calcular o índice que vai de 2018 a 2021, a gente pode estar simplesmente dividindo em subintervalos o produto desse subintervalo. 2018 em relação a 2019, 2019 em relação a 2020 e 2020 em relação a 2021. Faz o produto deles que a gente chega no resultado que a gente quer. Por exemplo, aqui no nosso exemplo anterior, a gente não tem tantos períodos assim, mas dá para fazer isso. Se eu quiser saber a quantidade, o índice de quantidade de outubro em relação a dezembro, basta eu calcular o índice de quantidade de outubro em relação a novembro e multiplicar pelo índice de quantidade de novembro em relação a dezembro. E a gente encontra esse carinha bem aqui. Ó. Ou seja, o índice de quantidade de outubro para novembro é 1,6 e o índice de quantidade de novembro para dezembro vai ficar 8 dividido por 8, que dá 1. Então, esse produto vai dar igual a 1,6. Então, vejam que ele acaba sendo importante na hora da gente estar fazendo algum tipo de conta, essa propriedade. 4. Decomposição das causas ou reversão dos fatores. Então, essa propriedade ela vai se referir ao índice de valor ser obtido por essa decomposição entre o produto do índice de preço pelo índice de quantidade. A gente viu que a gente pode estar calculando o índice de valor sendo o produto do índice de preço vezes o índice de quantidade. Essa decomposição aqui é uma das propriedades do índice, que esse índice aí que a gente mostrou, o índice simples, ele vai estar gozando, porque a gente basta estar fazendo aí o índice de valor sendo o produto entre o preço e a quantidade. Exemplo 7. Basta a gente querer saber, eu quero saber o índice de valor, pega o índice de preço vezes o índice de quantidade
e a gente fez o produto, né? 1,5 vezes 1,6 deu 2,4. Isso a gente fez agora há pouco, tá? 5. Homogeneidade. Isso aqui é bem interessante para a gente estar falando aí sobre mudanças de unidade de medida. Elas não vão alterar o valor do índice. Exemplo 8. Mudanças de unidade são decorrentes da multiplicação por uma constante. No caso, se a gente estiver falando aí de uma conversão de moedas, a gente vai estar utilizando o câmbio e vai estar utilizando o câmbio para todos os valores dos índices de preço, por exemplo. Ou quilogramas para toneladas. Se a gente estiver falando de uma quantidade que estiver em quilo e a gente for mudar isso para toneladas, não vai estar mudando a variação. Por isso que a gente chama dessa propriedade de homogêneo, que é a homogeneidade. 6. Proporcionalidade. Se todas as variáveis envolvidas no índice tiverem a mesma variação, então o índice resultante também vai ter a mesma variação. Toda vez que a gente for calcular o índice e ter a mesma variação, vamos calcular o índice resultante também ter a mesma. Vamos verificar agora como a gente pode também estar calculando uma outra forma de calcular esses índices compostos agora, em vez de ser os índices simples. Então, os números índices compostos, a gente vai estar considerando aí mais do que um produto para estar calculando a variação do preço, quantidade e valor. E provavelmente vocês vão estar montando uma cesta de bens para verificar a variação entre eles. Tá? Então, nesse tópico, a gente está interessado em obter um índice que expressa a variação ou quantidade de mais de um produto de forma conjunta. Vamos ver primeiro o índice da média aritmética simples. Então, a ideia por detrás desse índice vai ser agregar os valores dos preços, ou no caso, quantidade, utilizando uma média aritmética. Por isso que o nome dele vai ser o índice de média aritmética simples. Então, o índice de preço, a gente vai estar denotando ele como sendo exatamente a notação que a gente aplicou agora há pouco, mas a gente vai estar colocando uma barra aqui em cima para poder estar indicando uma média. Lembra quando a gente tinha uma variável x e calculou uma média? A gente indica por x barra. Aqui a gente vai estar fazendo aí, utilizando essa mesma notação, tá? Então, o índice de preço médio, o P barra 0T, ele vai ser dado aí pela soma de todos os índices de preço, ou seja, o índice de preço do bem 1, do bem 2 até o bem N, a gente faz a soma deles e divide por N. Ou seja, utilizando a equação nova, a gente está fazendo uma média desses índices de preço de todos os bens. E o de quantidade segue o mesmo raciocínio. Aqui a gente vai estar representando por Q0T, mas aqui em cima com uma barra. E basta fazer o índice de quantidade do bem 1 mais o índice de quantidade do bem 2 até um bem N. Divide pelo N, que é a quantidade de bens que a gente está fazendo aí o nosso índice. Por isso que a gente tem uma média. Vou verificar no exemplo logo para a gente poder verificar melhor como está fazendo esse tipo de cálculo. Então, no exemplo 9, a gente vai estar considerando os dados dessa tabela aqui abaixo para obter um índice de média aritmética simples com ano base de 1999. Tá? Então, todos os índices, todas as variações que a gente calcula vai ser em relação a 99. A gente tem aqui nessa primeira coluna o produto. Então, a gente tem o carne medido em quilos, feijão também em quilo e o pão por unidade. Aqui na segunda coluna a gente tem o ano de 1999. E nesse ano de 99 a gente tem uma coluna para preço e uma coluna para quantidade. Para 2000, a mesma forma, a gente tem a variação, a gente tem o preço e a quantidade de cada um deles. E para 2001 também. Primeiro, a gente tem que calcular, veja aí na fórmula 9 e 10, a gente precisa calcular o índice de preço e de quantidade para cada um desses produtos. Então, para isso, a gente vai estar calculando primeiro esses índices, tá? Então, em relação ao preço, e veja que a gente está fazendo com a época base 1999, por isso que a gente vai fazer em relação a 2000 e 2001, que vão ser as épocas atuais, tá? Então, vamos lá. O índice de preço em relação a 2000, a gente pega o 8,5 e esse 8,5 pega 8,5 dividido por 8,5 dá igual a 1. E a quantidade em relação a 2000, pega o 12, que é a época atual, e divide por 10, que é a época base, tá? Então, simplesmente esse índice de quantidade, a gente está fazendo o índice de quantidade de 99 em relação ao 2000. Ou seja, a gente pega a quantidade de 2000 e divide pela quantidade de 99. Ou seja, o 12 dividido por 10. Isso vai dar igual a 1,2, tá? Basta fazer isso para cada um deles. 1,8 dividido por 1,2, está aqui 1,5.
Aí pega 6 dividido por 5, que vai dar 1,2. 0,12 dividido por 0,1 vai dar 1,2. E 220 dividido por 200 vai dar 1,1. Assim foi obtido aí os índices de preço e de quantidade para cada um desses produtos de carne, feijão e pão, considerando o ano atual 2000 e faça a mesma coisa para o ano de 2001, para vocês terem esses preços aqui, os índices em relação a 2001 com a época base de 99. Com esses índices, a gente pode estar calculando já a média, tá? Então, a média do índice de preços, considerando a época base 99 e o ano atual de 2000, basta a gente fazer a média aritmética em relação a esse ano que a gente calculou. Ou seja, a gente pega o índice de preço. Esse carinha aqui vai ser o... Opa, canetinha errada. Esse aqui vai ser o índice de preço, 99. Vou colocar 00 para estar designando o ano de 2000. Basta a gente fazer simplesmente a média. Pega 1 mais 1,5 mais 1,2 e divide por quantos produtos a gente está fazendo. São 3 produtos. Multiplica por 100 para já ter um índice multiplicado por 100 em porcentagem. Por isso que a gente tem essa conta desse índice aqui, ficando 1 mais 1,5 mais 1,2, que deu aí 123,33. Ou seja, houve uma variação de preço de 99 para 2000 de 23,33%. Vamos verificar agora em relação ao ano de 2001. Então, basta a gente pegar esse índice de preço, vou até tirar só bem aqui, ó, o ano de 2001, a gente vai fazer a média desses preços. 1,0588 mais 1,5 mais 1,4. E também divide por 3, porque são 3 produtos. Então, a gente vai estar arrumando dessa forma aqui, e a gente encontra o valor de 131,96. Ou seja, do ano de 99 para o ano de 2001, essa cesta composta por carne, feijão e pão, ela teve uma variação aí de quase 32% no seu preço. Agora, o índice de quantidade. Basta a gente, ao invés de estar pegando a coluna de preços, fazer a média em relação aos índices de quantidade. Em relação ao ano de 2000, a gente tem que fazer a média de 1,2, 1,2 mais 1,1. Então, em relação ao ano de 2000, basta somar eles e dividir por 3. Vai dar 116,67. Ou seja, a variação na quantidade foi de 16,67%. Pega agora e faz um índice de quantidade em relação ao ano de 2001. A gente vai estar somando aí essas quantidades, esses índices de quantidade de cada um deles e dividindo por 3. Então, essa quantidade média, o índice de quantidade média que a gente pode estar tendo, foi de 136,67. Ou seja, a quantidade do ano de 99 para o ano de 2001, ela variou aí 36,67%. E eu deixo mais um exercício para vocês, o exercício 2, para vocês refazerem essa nossa continha que a gente acabou de fazer, mas utilizem agora o ano de 2000 como ano base, tá? Podem fazer e depois me procurar. Ó, verifiquem aí que esse índice não possui o índice de valor, pois a única propriedade que goza, ele vai ser da identidade. Então, a gente não tem como estar calculando o índice de valor médio, tá bom? 9.4.2. Agora a gente vai entrar nos principais índices obtidos e calculados na economia, que vai ser o índice de Las Perez. Depois a gente vai ver o índice de Paach e o índice de Fischer. Primeiro, o índice de Las Perez ele vai ser definido como uma média aritmética ponderada dos relativos com os pesos definidos na época base. Pois, professor, esse texto às vezes parece um pouco confuso. Eles fazem, às vezes, ser um pouco confuso, principalmente a prova da Ampec, eles podem colocar alguns itens para vocês, dando esses textos, falando como é o índice Las Perez. Aí ele pode colocar, ó, ele é uma média aritmética ponderada dos relativos, com pesos definido, aí o cara coloca, ó, na época atual, por exemplo. Então, quando ele coloca, por exemplo, uma prova da Ampec para vocês, ou de concurso, época atual, seria um item falso. Então, vocês teriam que colocar esse item como falso. Então, tem algumas pegadinhas nessas provas que eles podem fazer utilizando esses textos, ao invés de estar utilizando aí as equações apresentadas, tá? Então, basta vocês saberem que ele vai ser uma média ponderada em relação à época base. Então, o índice de preço, a gente vai estar designando aí
pelo L, para poder falar que é um índice de Las-Perez. O P aqui em cima, no subscrito, para indicar que é o índice de preço. E no subscrito 0, época atual, novamente, e o T, ou desculpa, o 0, época base, e o T como época atual. Como a gente pode estar obtendo esse nosso índice? A gente vai fazer um somatório. Assim como a gente fez no índice de média, agora há pouco, a gente vai precisar estar calculando aí um somatório. Aqui a gente tem o Q, que é o índice de quantidade da época atual, do item ou do bem I. E o preço, desculpa, da época base, e o preço da época atual no outro bem também. E a gente vai fazer esse somatório, esse produto desse somatório deles. E aqui embaixo, verifique que a gente está fazendo a quantidade na época base de um bem e o preço na época base desse bem, tá? Então a gente vai estar fazendo, por isso que a gente diz que a gente faz uma média aritmética ponderada dos relativos da época base. Vejam que aqui no denominador, a gente só está multiplicando a quantidade e o preço da época base. Aqui em cima que a gente multiplica a quantidade da época base pelo preço atual. Ó, note que analisando o numerador, temos a quantidade da época base em relação aos preços atuais. Enquanto o denominador, temos a ponderação dos preços relativos da época base. E o índice de quantidade? Segue o mesmo princípio do índice de preço. Ou seja, aqui a gente ainda continua tendo a ponderação, porque o índice de Las-Perez sempre vai ponderar pela época base, só que no numerador, ao invés de a gente estar calculando a quantidade da época base vezes o preço da época atual, a gente inverte. Então vai ser o preço na época base vezes a quantidade da época atual. Ó, de forma análoga ao anterior, porém com uma pequena diferença na interpretação do numerador. Observe agora que é a quantidade que é a referência da época atual, tá? Que é o época T. E antes era o preço. E o índice de Pasch? Vamos verificar logo os dois índices de forma conceitual para a gente poder fazer um exercício. O índice de Pasch ele vai ser definido por uma média harmônica dos preços relativos, dos relativos com os pesos definidos na época atual. Opa, aqui coloquei duas vezes, né? Ó, o índice de Pasch é definido pela média harmônica dos relativos com pesos definidos na época atual. Bem, aqui está repetindo. Vamos verificar como fica isso. Ó. No numerador, agora aqui só rapidinho, né? Em vez de ser um L, eu vou colocar um P, tá? Para poder estar dizendo que é de Pasch. No numerador, a gente vai estar aí multiplicando as quantidades e preços pela época atual e vai dividir pela quantidade da época atual vezes o preço da época base, tá? Então vejam que tem uma certa diferença. É parecido, mas tem essa diferença do índice de Las-Perez, tá? Então no numerador sempre vai ser a época atual, a gente vai estar multiplicando as quantidades e preços desses bens. E no denominador a quantidade da época atual e o preço da época base. Então se a gente tem um índice de preço sendo de Pasch, a gente considera sempre a época atual e o único que a gente tem no denominador sendo o preço da época base. Ó, então, nesse caso, estamos analisando a variação de preços da cesta atual, até porque a gente está utilizando preços e quantidades atuais. Agora temos o numerador como o valor gasto na época atual, em relação ao valor que seria gasto ao comprar a cesta atual dos preços na época base. Então, aqui a gente tem o quanto a gente vai estar gastando na época atual, é o valor gasto. Isso aqui é o valor gasto, época atual. E aqui no denominador, a gente tem aí uma ponderação, ou seja, o que seria gasto para comprar a cesta atual, mas com preço base. Ou seja, quanto a gente está pegando de quantidade da época atual em relação ao quanto a gente estaria gastando se fosse com o preço da época base. De forma semelhante, a gente tem um índice de Pasch para quantidade. Então vejam que da mesma forma a gente tem no numerador a quantidade, tudo em relação ao preço e quantidade atual, e no denominador, a única coisa que vai estar mudando por ser um índice de quantidade, aqui a gente tem a quantidade sendo a época base. Tá? Então só faz essa mudança. E por fim, a gente tem o índice de Fisher. O índice de Fisher ele não tem tanta dificuldade sendo obtido, porque ele se dá com o cálculo do índice de Pasch e o índice Las-Perez. Então, ele é definido com uma média geométrica desses dois índices que a gente acabou de estar estudando, os Las-Perez e o de Pasch. O índice de preços.
A gente faz a média geométrica do índice de preços Las Pérez e o índice de preços PAS, e o índice de quantidade, o índice de ficha de quantidade, também faz a média geométrica entre o índice de quantidade de Las Pérez vezes o índice de preço de PAS, ou desculpa, de quantidade de PAS. Já vimos aí essas equações, como a gente pode estar obtendo. Agora vamos colocar a mão na massa. Vamos fazer um cálculo com base nessa tabela aqui. Então, o exemplo 10, ele vai ser o seguinte, ó, considerando a mesma tabela do exemplo 9, que a gente calculou o índice de média aritmética, mas lá, lembra, a gente não consegue fazer o de valor. Calcule os índices de Las Pérez, de PAS e o de Fischer para os preços e quantidades. Então, novamente, a gente tem aqui aqueles nossos valores obtidos na tabela anterior, só que como a gente vai estar calculando o índice agora, Las Pérez e PAS, a gente não precisa estar calculando aqueles valores de forma, primeiro, aqueles índices de cada um de preços separados. A gente já vai estar calculando isso de forma direta, tá? Para obter um valor total. A gente não está fazendo uma média de índices. Então, primeiro, o índice Las Pérez. Voltando um pouquinho para a conta dele, né, para o cálculo. Então, o índice de preços das Pérez, a gente tem a época atual, 1999, e a gente vai fazer a conta em relação ao ano de 2000. Então, tá aqui, ó, o índice de Las Pérez, o L, o subscrito P, que é o de preço, época base 99 e época atual 00, que é o ano de 2000. Como a gente está fazendo o índice Las Pérez, a gente vai ter aqui no denominador, o índice Las Pérez, a gente pega sempre aqui a ponderação em relação ao preço base, tá? E no numerador a gente pega a quantidade do ano base e o preço, que é o ano atual. Então, o índice Las Pérez a gente tem tudo praticamente em relação ao ano base, e como é um índice de preço, só o preço vai estar na época atual. Isso faz com que a gente queira calcular esse índice Las Pérez para essa cesta de 3 bens: arroz, feijão e pão. Não era carne antes? Antes era carne, né? Então é outra tabela, gente. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Vamos verificar como a gente pode estar fazendo isso. A gente pega aí a quantidade que a gente tem de arroz para o ano de 99 e multiplica pelo preço de arroz do ano de 2000, porque a gente sempre pega a quantidade do ano base multiplicado pelo preço atual. Depois a gente pega a quantidade de feijão do ano de 99, que é o base, e multiplica pelo preço de feijão do ano atual. E faz a mesma coisa para o pão, tá? Quantidade base vezes o preço atual. Dividindo por todo mundo do ano base, tá? Então a gente pega a quantidade vezes o preço, mas todo mundo do ano base. Então no numerador, a gente vai pegar a quantidade do ano base. Então a gente vai pegar essa quantidade aqui, 10, e multiplica pelo preço do ano atual, vezes 3. Por isso que aqui vai ficar, ó, 10 vezes 3. Depois pega o 5 vezes 1,8 e depois o 200 vezes o 0,12. Aí a gente tem a conta do numerador. E o denominador é todo mundo da época base. Então não tem segredo, basta pegar o 2,5 vezes o 10, que é o preço vezes quantidade, 1,2 vezes 5, o 0,1 vezes 200. E está aqui essa quantidade para ser obtida. E multiplica por 100 para a gente ter esse índice já em porcentagem. Ao vocês estarem realizando esse cálculo, vocês vão chegar num valor aproximado de 123,53. Então, o preço do ano de 2020 para o ano de para o ano de 2099 para o ano de 2000, ele variou em 23,53%. E agora, vamos fazer em relação ao ano de 2001. O ano de 2000 segue o mesmo raciocínio. Por quê? No denominador continua sendo a época base. Então vejam aí que é a mesma conta a ser realizada. O resultado é o mesmo, é 51. Vejam que aqui anteriormente deu 51 também. Então conserva esse valor, tá? Poxa, professor, então quer dizer que se eu errar esse valor no denominador para o ano de 2000, também vou errar para 2020 e 2001? Vai acabar errando que vai utilizar a mesma conta. Só que agora no numerador, ao invés de pegar o preço do ano de 2000, a gente pega o preço de 2001 para poder fazer essa conta. Então basta pegar aí aqui a quantidade do ano base, e em vez de pegar o preço de 2000, pega o preço de 2001. Essa é a única mudança. Então vai ficar 10 vezes 3, 25, 5 vezes 1,8 e 200 vezes 0,14.
que está... Opa, pulei. Que está aqui em cima. Faz essa conta e vocês vão chegar aí no valor aproximado de 136,27, ou seja, o preço de 99 em relação a 2001, ele variou 36,27%. E o índice de quantidade, fazendo por Las Pérez, o ano de 2000. Basta fazer a quantidade, só que agora, como a gente faz a quantidade, é ela que vai ficar com uma quantidade atual. E todos os outros ficam como na época base. Então, como foi feito agora há pouco, vejo que no denominador também acaba sendo a mesma conta, tá? Mesmo cálculo. Por isso que o índice Las Pérez ele acaba sendo um pouco mais rápido de ser obtido. Então, fazendo a mesma conta aqui no denominador, a gente já sabe que deu igual a 51. Agora, a gente tem que pegar o preço da época base e multiplicar pela quantidade da época atual. Então, a gente pega o preço da época base, 2,5, e a quantidade da época atual, que seria do ano de 2000, igual a 2. 12. Vai ficar 2,5 vezes 12, 1,2 vezes 6, 0,1 vezes 220. Cadê? Tá aqui, ó. 2,5 vezes 12, 1,2 vezes 6, 0,10 vezes 220. Esse resultado vai ser aproximadamente de 116,08. Ou seja, a quantidade de 99 para 2000 variou em 16,08%. E para o ano de 2001, faz a mesma conta, mas agora a quantidade vai ser para o ano de 2001. Vamos lá de novo. Basta pegar ainda o preço do ano de 2000, desculpa, do ano de 1999, mas pega a quantidade do ano de 2001 para poder fazer essa continha, tá bom? Então, 2,5 vezes 15, 1,2 vezes 7, 0,1 vezes 240. Já sabemos que o 51 embaixo é a mesma continha, faz a continha que a gente acabou de indicar agora há pouco, e vocês vão chegar aí no índice de quantidade de 99 para 2001, num valor de 37,6%, tá bom? Vamos fazer agora calculando o índice de Pasch. Fizemos de Las Pérez de preço e de quantidade. Vamos fazer agora o índice de Pasch, tanto para preço quanto para quantidade. Então, em relação ao ano de 2000, voltando para a continha do índice de Pasch, para preço, pega a época base 99 e o ano atual, que é o ano de 2000. E lembrem, aqui no índice de Pasch, todo mundo está em relação ao ano atual, com uma única mudança. Se a gente quer um índice de preço, ele que vai estar na época base, tá bom? E todos os outros vão estar na época atual. Ou seja, aqui em cima a gente vai precisar calcular a quantidade vezes o preço de arroz da época atual, a quantidade vezes o preço do feijão na época atual e o pão também na época atual. E aqui embaixo que a gente vai estar ponderando aí pela quantidade da época atual pelo preço na época base de cada um deles. Ou seja, vamos verificar o preço vezes a quantidade do ano de 2000. Então, para o ano de 2000, a gente vai fazer 3 vezes 12, 1,8 vezes 6, 0,12 vezes 220. Então, está aqui, ó, 3 vezes 12, 1,8 vezes 6 e 0,12 vezes 220. Calculamos a multiplicação da quantidade do preço na época atual, que é o ano de 2000. E vamos dividir agora por essa ponderação entre a quantidade e o preço, mas a quantidade estando na época atual e o preço no ano base. Então, a gente vai voltar no preço do ano base, que a gente já viu, que é esse carinha aqui, só que a quantidade no ano atual. Então, a gente vai fazer 2,5 vezes 12, 1,2 vezes 6 e 0,1 vezes 220. Cadê? Tá aqui, ó. 2,5 vezes 12, 1,1 vezes 6, 0,1 vezes 220. Faz a continha, você vai chegar aí no valor de 123,65. Ou seja, o preço de 99 para 2000, ele variou 23,65%. Fazendo para o ano de 2001, a única coisa que vai estar aí mudando, única coisa não, na verdade vai estar mudando tudo, né? É no numerador, que a gente vai pegar agora os preços e quantidades de 2001, e no denominador também o preço de 2001, mais a quantidade do ano de 99. Vamos verificar aqui o numerador, tá bom? Vamos pegar preço e quantidade do ano de 2001. Então, para fazer isso aí, a gente vai estar multiplicando preço vezes quantidade do ano de 2001. 3,25 vezes 15, 1,8 vezes 7, 0,14 vezes 240.
Então tá aqui, ó, 15 vezes 3,25, 7 vezes 1,8, 240 vezes 0,14. Agora vamos pegar a quantidade do ano de 2001 e multiplicar pelo preço do ano de 99. Ou seja, a gente vai estar simplesmente pegando aqui, ó, o preço 2,5 vezes 15, 1,2 vezes 7, 0,1 vezes 240. Então tá aqui, ó, 15 vezes 2,50, 7, vezes 1,2 e 240 vezes 0,10. Ao realizar essa continha, vocês vão chegar aí no índice de preço de 135,84. Então, o índice de preço do PAS de 99 em relação a 2001, ele variou de 35,84%. E o índice de quantidade? Vamos fazer primeiro para o ano de 2000. Se a gente está fazendo o índice de quantidade, 99 em relação a 2000, todo mundo está na época atual, que é 2000, o preço que está na época atual e a quantidade na época base, tá? Então basta fazer aqui no numerador aquela nossa continha do preço e a quantidade na época atual, todo mundo no ano de 2000, e dividir pelo preço sempre no ano atual, mas multiplicando a quantidade no ano base, tá? Verifiquem aí que a gente já fez essa continha, né? Aqui em cima, ó, que é todo mundo no ano de 2000, isso para o índice de PAS, o índice de preço, ele deu 73,2. Cadê? A gente já tem esse valor calculado, ó, 73,2. Aqui embaixo deu 63, que a gente pegou o preço do ano de 2000 vezes a quantidade de 99. Cadê? Vamos fazer lá. O preço de 2000. A gente faz 10 vezes o 3, 5 vezes 1,8 e o 200 vezes 0,12. Cadê? Tá aqui. 3,10, 3 vezes 10, mais 1,8 vezes 5 e 0,12 vezes o 200. E a gente encontra aí um valor aproximado de 116,19. Então, a variação que a gente teve no preço, desculpa, na quantidade, o índice de PAS, de 99 para 2000, foi de 16,19%. Agora, considerando o ano de 2001. Então, vejo que a gente tem essa continha aqui também, novamente, o preço e quantidade do ano atual, de 2001. E aqui embaixo, a gente vai fazer essa continha do preço de 2001 em relação à quantidade de 99. Vamos procurar a conta que a gente fez para esse cara aqui no numerador. Todo mundo em relação a 2001. Todo mundo em relação a 2001, a gente fez aqui no índice de preço. Esse valor deu 94,95. Então tá aqui, ó, 94,95. É a mesma conta, tá, turma? E agora vamos pegar o preço do ano de 2001 e multiplicar pela quantidade de 99. Opa, aí. Então o preço de 2001, 3,25, e multiplica pela quantidade de 99, vezes 10. 1,8 vezes 5, 0,14 vezes 200. Então, tá aqui, ó. Cadê? 3,25 vezes 10, 1,8 vezes 5, 0,14 vezes 200. 69,5. Ao realizar essa continha, vocês vão chegar no valor aí aproximadamente de 136,62. Então a quantidade variou aí do ano de 99. Opa, bem aqui. Só alterando, tá, gente? Bem aqui é 2001, tá? Então a quantidade que alterou no índice de PAS de 99 a 2001 foi de aproximadamente 36,62%. E o índice de Fischer? Bem, o índice de Fischer a gente não tem nenhum tipo de dificuldade de fazer, dado que a gente já tem os índices de Las Pérez e o índice de PAS para estar obtendo. Então, o índice de Fischer de preço para o ano de 99 em relação ao 2000, basta pegar aí o índice de Las Pérez de preço para 99 e 2000 e o índice de PAS, tá? Vamos verificar aqui, só resgatar eles. Então, o índice de preço nessa época, atual para o ano de 2000, vamos verificar aqui, ó. O de Las Pérez, o índice de preço deu 123,53 e o de PAS. Cadê o de PAS? Está aqui o de PAS. 123,65. Então basta substituir esses valores aqui dentro. Ó. 123,53. Esse aqui foi o de Las Pérez e esse aqui foi o de PAS. Faz o produto, é a média geométrica, né? Vocês já viram isso? Vai dar 123,59. Ou seja, teve uma variação de 23,59%.
Verifiquem que é um valor que está entre esses dois, tá bom? E o índice de preço, agora utilizando o ano atual de 2001, mas se vocês voltarem aí no vídeo, vocês vão ver que o índice Las Perez foi 136,27 e o de Pasch 135,84. E o índice de Fischer vai ser 136,06. Novamente, um valor que está entre os dois, tá bom? Agora, para quantidade, mesma coisa. Resgatem lá o valor do índice Las Perez de quantidade, para o ano 99 em relação a 2000, e o de Pasch também, 99 em relação a 2000. E o índice de preço, peguem lá em relação a 99 e o 2001. Opa, aqui não é preço, perdão. Isso aqui é quantidade. Então, o índice de quantidade 99 e 2001, vocês vão ter lá o índice de Las Perez de 137,06 e o de Pasch de 136,62. Vocês vão encontrar esses valores aqui para esses dois, ó. 116,13, ou seja, teve uma variação de 16,13% de 99 para o ano de 2000 da quantidade, e de 99 para 2001 teve um aumento aí de 36,84%. A gente tem como estar agregando aqui algumas informações em relação às propriedades que a gente viu para os índices, mas agora em relação ao Las Perez, Pasch e Fischer. Algumas propriedades, por exemplo, identidade. Os três índices eles vão estar gozando dessa propriedade aí da identidade. Reversibilidade, apenas o índice de Fischer que vai estar gozando dessa propriedade. Circularidade, nenhum dos três goza dessa propriedade de circularidade. E a decomposição das causas, apenas o índice de Fischer que vai gozar dessa propriedade. Vamos verificar agora um relacionamento entre os números índices. Que tipo de relacionamento a gente tem entre o índice de Las Perez e o índice de Pasch? Então, suponha que a gente tenha aí um x e um y, eles vão ser, respectivamente, relativos ao preço e à quantidade, e a gente tem o desvio padrão de x e o desvio padrão de y, tá? E esse RXY, ele vai ser o coeficiente de correlação. A gente já viu isso também nas aulas passadas, lá de probabilidade. Que tipo de relacionamento a gente tem entre eles? Bem, o índice de quantidade, a gente pode estar tendo ele como uma razão. O índice de quantidade de Las Perez dividido pelo índice de quantidade de Pasch, ele vai ser igual a 1 menos o coeficiente de correlação entre x e y, vezes o desvio padrão de x, vezes o desvio padrão de y, dividido aí pelo índice de valor da época atual e a época t. A gente pode ter esse tipo de relacionamento entre a razão deles dois. Ó, temos que as condições para que o índice de Las Perez e o índice de Pasch sejam idênticos, é que a gente tem que ter a correlação e o desvio padrão devem ser iguais a zero. O que na prática não faz o menor sentido, né? A gente ter aí um desvio padrão e a correlação igual a zero entre x e y. Veja, o único jeito da gente ter aí o Las Perez igual ao índice de Pasch, simplesmente é essa razão aqui, o Las Perez dividido pelo Pasch, ele tem que dar igual a 1. Se essa divisão de um índice pelo outro for igual a 1, é porque a gente implica que eles são iguais. Perfeitamente. Para que nesse relacionamento deles a gente tenha isso igual a 1, tudo isso aqui tem que ir para quem? Para zero. Ou seja, para essa parte da expressão ir para zero e sobrar apenas o único valor 1, a gente tem que ter aí esse desvio padrão aqui de x, ou o desvio padrão de y, ou o coeficiente de correlação igual a zero. Ou seja, a gente precisa ter o desvio padrão de x igual a zero, ou o desvio padrão de y igual a zero, ou a correlação entre x e y igual a zero. Opa, bem aqui, entre x e y igual a zero. E isso é bem surreal, muito irrealista. A gente tem uma variabilidade de x e uma variabilidade de y iguais a zero, tá? Não faz o menor sentido. Por isso que a gente destaca aqui, ó, o que na prática essas hipóteses não descrevem a realidade. Então, na prática, vocês não vão encontrar os índices Las Perez e o índice Pasch sendo iguais, tá? Caso a correlação seja maior que zero, indica que os relativos de preços e de quantidade estão positivamente relacionados. A gente verificou que quando a correlação ela é positiva, a gente tem um relacionamento direto entre elas. Ou seja, quando a gente tiver um aumento no preço relativo, isso implica no aumento da quantidade relativa. Assim como se a gente estivesse falando de uma diminuição nesse preço relativo,
a gente também teria uma diminuição dessa quantidade relativa. Lembre-se que a gente está falando aí da visão da oferta, tá bom? Segundo a equação 18, esse relacionamento irá gerar um índice de Las Pérez menor que o de Paz. Olha, se a gente estiver aqui com nossa equação 18, uma correlação positiva, esse valor aqui, ele é positivo, tá bom? Então, se a gente tem uma quantidade 1 subtraída de uma quantidade positiva, que eu vou colocar aqui, ó, como, se eu botar assim, vocês vão achar que estou fazendo esse jogo de sinal. Subtraído de uma quantidade positiva, tá bom? Vou colocar aqui como se fosse menos 0,3. Isso aqui vai dar, por exemplo, 0,7. Então, essa razão aqui, ela é menor, tá bom? Por isso que a gente acaba concluindo aqui, ó. Irá gerar um índice de Las Pérez menor que o índice de Pasch. Para esse valor aqui da 0,7, simplesmente a razão do índice de Las Pérez pelo índice de Pasch deu 0,7. Ou seja, para a gente ter um valor aqui menor que 1, simplesmente isso aqui vai estar implicando que a gente tem um índice de Las Pérez menor que o índice de Pasch. Então, a correlação positiva implica que o índice de Pasch é maior do que o índice de Las Pérez, que é o que a gente acabou de falar aqui. No entanto, caso a correlação entre o preço e a quantidade sejam negativos, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui, tem um relacionamento inverso, ocasiona que o índice de Las Pérez vai ser maior do que o índice de Pasch, proporcionando a interpretação dos preços e quantidades relativas pelo lado da demanda, tá? Então vejam que se a gente tiver aqui uma quantidade, um coeficiente de correlação agora sendo negativo, troca a canetinha aqui. Se isso aqui for negativo, tá? Esse valor aqui do coeficiente vai ficar negativo. Então, por exemplo, vamos supor que esse coeficiente de correlação é negativo, menos 0,3. Então, menos com menos dá mais. E esse carinha aqui vai ficar 1,3. Como essa razão vai ficar 1,3, obviamente, isso tem que implicar simplesmente que o índice de Pasch é menor que o índice de Las Pérez, tá? E, claro, a gente vai estar verificando isso pela ótica da demanda. Então, ó, essa última sendo a situação mais comum de ocorrer na prática. Ou seja, o que a gente pode ter aqui, né? Nesse caso, a gente pode estar descrevendo a seguinte relação. O índice de preço da quantidade vezes o índice de preço, o índice de Pasch da quantidade vezes o índice de Pasch do preço, o produto deles vai ser menor do que o produto do índice de Las Pérez, do preço vezes o índice de Las Pérez da quantidade. E o valor, ele vai estar entre esses dois. Ou seja, o índice de Las Pérez superestima o valor, enquanto o de Pasch, ele vai subestimar. Então, o índice de Las Pérez, ele vai ser o quê? Superestima, porque ele vai dar um índice maior do que o índice de valor que deveria ser obtido, tá bom? E o de Pasch, ele dá um valor menor do que o deveria ser. Essas partes conceituais que eu acabei de falar do relacionamento entre eles, como eu disse, cai muito em prova de concurso e principalmente na ANPEC para tentar confundi-los. Como então vai ficar esse relacionamento entre o índice de Fischer, o Las Pérez e o de Pasch? Bem, de acordo com o que a gente tem nas equações 16 e 17, o índice de Fischer ele vai ser a média geométrica dos índices de Las Pérez e de Pasch. Portanto, se ambos forem iguais, que não faz muito sentido, como a gente já falou, implica em dizer que o índice de Fischer também seria iguais a ele, tá bom? Mas como a gente já mencionou anteriormente, essa hipótese aí do índice de Las Pérez ser igual ao de Pasch, ela não é uma hipótese realista. Então, dessa forma, a gente tem alguns tipos de situações, né? Quando ocorre o Las Pérez diferente do Pasch. Então, se a gente tiver o Las Pérez menor do que o Pasch, isso implica que o índice de Fischer aí, ele vai estar entre o índice de Pasch e o índice de Las Pérez. E claro, se o índice de Las Pérez for maior do que o de Pasch, mas o índice de Fischer ainda assim é um valor entre os dois. Sempre tem que ser um valor entre os dois, porque ele é uma média geométrica entre os dois. Então, ele é um valor centrado entre esses dois índices. Agora, vamos verificar como a gente pode estar fazendo para deflacionar uma série de valores, utilizando, claro, índices de preço. Então, vamos aprender como fazer essa deflação desses valores. Então, para ser possível a comparação entre duas medidas, elas devem estar nas mesmas unidades. Assim sendo, a gente não tem como estar comparando aí uma medida de polegadas com uma outra em centímetros. Isso a gente já tem que ter entendimento desde o início. Mesmo que tenhamos valores monetários referentes à mesma moeda, um valor em um determinado tempo
não é o mesmo em comparação com o de outro tempo, pois devido a um fator muito importante, ó, a inflação, ou, nesse caso aí, também a desvalorização da moeda, faz com que os dois valores em épocas diferentes não possam ser comparados de forma direta. Então, você já ouviram dizer que quando a gente fala aí de um salário mínimo de hoje, a gente não pode simplesmente estar querendo dizer que tem o mesmo poder de compra ou não de uma época 10 anos atrás. Ou que o preço, por exemplo, da Coca-Cola aí na década de 90, lá por 96, 97, a Coca-Cola 2 litros custava R$ 1. Ah, mas hoje, olha, hoje ela já custa 6, 7 reais. É um absurdo. Não, a gente tem que verificar aí esse poder de compra, como é que se deu ao longo desse tempo. Então, suponha que o indivíduo possua um salário fixo de R$ 4.500 no ano de 2017 e o mesmo salário no ano de 2018. Ele não teve aí nenhum tipo de ganho, nenhum tipo de reposição nesse salário com base na inflação. Como a inflação do ano de 2018 foi de 3,434%, como o salário permaneceu fixo no ano de 2017 e 2018, ele perdeu aí, né, um poder de compra, né, poder aquisitivo. Ele não teve nenhum tipo de aumento proporcional à inflação do período para poder repor esse poder de compra desse indivíduo. Então é possível analisar as perdas salariais que teve esse trabalhador. Então, considerando o ano de 2017 como sendo o nosso ano base, basta a gente realizar uma regra de três, né, simples, para a gente obter o salário de 2018 a preços de 2017. Então, apenas a gente precisa fazer o seguinte, ó, divide o salário do ano de 2018 pelo esse deflator do ano. Qual é esse deflator que a gente está utilizando? A inflação do período. Então, o deflator utilizado para equilibrar os valores monetários vai ser o índice de preço, que é essa inflação. Então, a gente tem aqui nessa coluna o ano de 2017 e o salário nominal corrente de cada ano. Então, para 2017, um salário de 4.500, o ano de 2018 ele não teve alteração no salário dele, ficou fixo em 4.500. Como a gente tem um ano base sendo o ano 2017, a gente já viu pela propriedade de unicidade, aqui vai ficar igual a 1, tá? E a inflação desse período para 2018 foi de 1,340, desculpa, foi de 3,434%. E a gente vai somar uma unidade para poder fazer essa continha. Então pega 4.500 e divide por 1, obviamente vai continuar sendo 4.500, não teve variação no mesmo ano. E o 4.500 dividido por 1, 0,03434 vai ficar igual a R$ 4.350,60. Ou seja, esse valor aí ele vai representar o salário recebido em 2018, que vale no ano de 2017. Ou seja, considerando a inflação nesse período, esse indivíduo aí ele perdeu o poder aquisitivo, porque o salário que ele recebe do ano de 2018, sendo o mesmo do ano de 2017, já teve aí uma deflação, já perdeu um valor aquisitivo e que em relação ao ano de 2017 seria como se ele estivesse recebendo um salário de R$ 4.350,60. Ó, nesse exemplo, o trabalhador consegue comprar, só basta fazer a razão do salário com preço corrigido dividido pelo salário nominal. Ou seja, esse valor aí deu 0,9668, que ele poderia estar comprando no ano de 2017. Por isso que a gente teve uma perda de poder aquisitivo. Ele tem um poder de compra menor no ano de 2018 em relação ao ano de 2017, por não ter sido atualizado o seu salário em relação ao índice, ou seja, a inflação. No ano de 2000, desculpa, no exemplo 11, vamos verificar como a gente pode estar fazendo isso, mas nesse caso, a gente tem aí um indivíduo autônomo, tá? Então, essa tabela a gente tem um trabalhador autônomo nos meses do ano de 2018 e a gente tem as respectivas taxas de inflação mensal, medida pelo INPC, tá? Que é o Índice Nacional do Preço do Consumidor. Então, obtenha a renda real a preços de janeiro de 2018. Aqui a gente tem nessa coluna o tempo, que são os meses trabalhados aqui com os dados. Outra coluna, a renda nominal do indivíduo, como ele é autônomo, ele está variando a renda dele a cada mês. E a gente tem a inflação para cada um desses meses aí calculado por esse índice de preços. Vejam que foi divulgado que a inflação está em porcentagem, tá? Então esse valor de 0,25 é 0,25 dividido por 100. Então isso aí vai ficar 0,0025.
tá? Não vamos esquecer disso. Ele indica que isso aí é em porcentagem. Vamos estar atualizando esses valores dele. Então, para calcular os índices com base em janeiro de 2018, a gente vai estar utilizando a propriedade de circularidade, ou seja, aquela propriedade que eu passei para vocês. Eu quero calcular um índice com o ano base 2018 e o atual 2021. Então, eu vou calcular o índice 2018 vezes, não é vezes, perdão, em relação a 2019, vezes o índice 2019 em relação a 2020, vezes o índice 2020 em relação a 2021. Aqui é uma vírgula. Isso aqui que é a circularidade, a gente subdivide em subintervalos, até encontrar o índice que a gente quer. Então vamos fazer isso. Como a gente tem aqui a nossa época base, o janeiro de 2008, então a gente vai estar considerando ele aí como o NPC de janeiro, tá? Então, obviamente, esse índice que a gente vai estar obtendo é igual a 1, tá bom? Porque é em relação a ele mesmo. Vejam que a gente sempre tem que somar uma unidade aqui para estar fazendo nossas continhas. Então, quando a gente faz o 0,25, que está em porcentagem, mais 1, vai ficar 1,0025. E a renda dele continua sendo a mesma renda, tá bom? Não tem correção de um preço no mesmo tempo. Agora a gente tem uma renda de 3.500 e a gente teve um NPC de 0,84%. Soma uma unidade nesse 0,84%, tá? E multiplica aqui, ó, 1 vezes 1,0084, que vai dar o mesmo valor, que a gente está multiplicando por 1. Tá? E o que a gente faz? Divide esse valor que a gente encontrou de 3.500, divide por 1,0084. Então, essa vai ser a renda real dele. Ó. Então, a renda real dele vai ser 3.500 dividido por 1,0084. E a renda real dele em fevereiro, considerando essa inflação, já vai ser de 3.470,85 centavos, de forma aproximada. Ele já teve uma perda de poder aquisitivo com essa inflação que ocorreu nesse período. Faz isso para cada um dos tempos, tá bom? Ou seja, pega aí essa inflação. Canetinha errada. Pega essa inflação que a gente teve nesse mês de 1,43%, soma uma unidade, tá? E depois pega esse índice de preço anterior e multiplica pelo índice de preço posterior, que é isso aqui que a gente está fazendo que eu mostrei para vocês. E vocês vão ter esse valor do índice nesse tempo, em março. E o salário dele agora atualizado para março, que seria 3.845, mas se a gente fosse considerar a preços de janeiro, ele estaria ganhando, em vez de 3.845, 3.759. Esse valor aqui do salário que a gente chama de um valor deflacionado, ou seja, descontado a inflação acumulada desse período. Vamos fazendo essa continha aqui, ó, multiplica esse índice por esse outro, tem esse resultado. E calcula então qual é o salário dele a preços do mês de janeiro. A renda dele a preços de janeiro foi 3.561, apesar de ele ter tido aí uma renda nominal de 3.648. Novamente, a gente deflacionou, retirou a inflação do período e aqui a gente tem a preços correntes, a preços reais. Fazendo essa continha aqui para cada um deles, vamos verificar então o índice de setembro. Vocês podem estar fazendo essa continha utilizando a circularidade dessa forma. O preço de setembro em relação a janeiro, então vai ser o preço de setembro em relação a agosto, o agosto em relação a julho, assim sucessivamente. Tá? Dessa forma que a gente vai estar encontrando como é que vai ser o preço de janeiro em relação a setembro. E esse carinha aqui, nada mais é do que essa coluna. Só que essa coluna, eu fui mostrando para vocês como fazer a conta, logo fazendo isso daqui, ó, multiplica esses valores, né? E você vai ter esse resultado aqui. Aí pega a sua renda e divide por esse índice. Aí você tem o valor corrigido. Só que aqui eu posso estar mostrando para vocês esse cálculo nesse formato, tá bom? Então, pega o preço de setembro em relação a agosto, o índice de preço, deu 1,0021. Cadê Cadê setembro a agosto? Tá aqui, ó, setembro a agosto, ó, 1,0021. Multiplica ele por 1,0043. Cadê 1,043? Vai sempre multiplicando com o anterior, até chegar com o de janeiro, tá bom? Por isso que a gente vai multiplicando sempre com o do anterior até chegar no de janeiro. E dá o valor de 1,036,
que é esse cara aqui naquele acumulado que a gente foi fazendo nessa estratégia que eu montei para vocês. Então, esse aqui vai ser um índice para poder fazer aí deflacionar essa nossa série. Portanto, a renda real de setembro a preços de janeiro vai ser quem? Pega a renda dele do mês de setembro, 4.200, e divide aí por esse índice que a gente obteve, acumulado da inflação, 1,036. Fazendo essa divisão, vocês vão ter uma renda real de R$ 4.054, aproximadamente 18 centavos, que é o que a gente encontra aqui nesse cálculo. Assim, a gente consegue estar deflacionando a série de dados para vocês. Vou estar colocando aí depois mais uma lista de exercícios, e geralmente eu vou estar utilizando exercícios que caem na Ampeg. Todo ano na Ampeg cai em números índices nessa prova, tá? E depois eu posso estar fazendo uma aula aí de forma computacional com os assuntos abordados de probabilidade e números índices.